E hoje temos aqui no TechStack, o podcast da BMS Consultoria Tributária, Gabriel Magadan, doutor, advogado, que vai contar para a gente tudo sobre os seus livros publicados e ainda trazer alguns highlights sobre as energias renováveis. Obrigado, Tati. Um prazer vir aqui. Sabe que o Gabriel não vou fazer conta aqui, o Gabriel é amigo nosso há mais de muitos anos, conterrâneos de Porto Alegre, esposo de uma das minhas melhores amigas e também parceiro da BMS Consultoria Tributária há muito tempo. Mas eu vou trazer aqui hoje, eu vou destrinchar toda a carreira dele. A gente só tem 40 minutos. 40 minutos eu acho que vai ser pouco, Gabriel, para contar por todos os lugares do mundo que já passaste estudando por aí. Que bom, né? 40 minutos de conversa muito boa, certamente. Sabe que eu lembro da gente adolescente e o Gabriel, advogado, já estava estudando em Roma. Conta um pouquinho da tua carreira pra gente, Gabriel. Sim. Lembro que fez direito na PUC. Eu fiz direito em Porto Alegre, na PUC. Depois me formei e vim morar em São Paulo, né? Eu queria trabalhar com direito internacional. Vim trabalhar no escritório de direito internacional privado de professores da USP, aqui da São Francisco. E lá comecei a minha carreira profissional já debutando em São Paulo, que foi muito interessante. E a partir dali surgiu uma oportunidade de fazer um curso de mestrado fora do Brasil, na Itália. Né? Esse curso foi feito pela Universidade de Roma, Tor Vergata, e foi um curso que foi conveniado com diversas universidades latino-americanas. Então a USP fazia parte desse convênio. E eu participei do processo seletivo e acabei sendo selecionado e tal. Novinho, tinha 23 anos, 22, 23 Experiência anos. De vida. Me formei muito cedo também, né? E aí tinha bolsa de estudos e tal. Então eu fiquei 2 anos morando em Roma com bolsa de estudos, estudando. Foi uma experiência muito bacana. Nossa, e assim, voltou uma bagagem maravilhosa, além de ser jovem, Sim. Estudando com gente do mundo inteiro. E o que trouxe de conhecimento para aplicar aqui no Brasil na volta? Isso foi assim, uma experiência que eu sempre falo, inclusive para as pessoas que pretendem fazer cursos fora do Brasil, essa experiência, conjugar o estudo com a experiência de vida num outro lugar, numa outra cultura, conhecer outras pessoas, isso é uma bagagem que tu tens para a tua vida que não tem preço e que dificilmente a gente consegue se a gente não se desafia a fazer esse tipo de coisa. E para mim foi muito importante. Eu carrego isso, digamos assim, como uma experiência para a minha vida toda, independente da minha atividade profissional e dos ganhos que eu tive, tanto acadêmicos quanto profissionais na advocacia, mas certamente essa experiência de vida foi o que me trouxe mais, assim, algo que foi mais vantajoso para mim em termos de vida mesmo, de experiência. E é legal que continuou, tanto na carreira acadêmica, Sim. Saiu estudando pelo mundo afora, é doutor. Sim, aí depois eu tive um hiato, que eu digo, né? Porque eu voltei e acabei me reinserindo na atividade profissional da advocacia. E fiquei muitos anos dedicado à advocacia e deixei um pouco a academia, né? Que eu comecei muito cedo, um pouco de lado. E aí, quando eu estava mais organizado na minha profissão, eu tive mais tempo para organizar uma vida, uma volta à academia, eu voltei a fazer doutorado aí na Universidade Federal, lá do Rio Grande do Sul, que aí retomei, digamos assim, toda essa trajetória acadêmica que, de alguma maneira, eu venho conciliando sempre com a advocacia. Né? Então, olha só, gente, prestem atenção, vão anotando aí. Começou com mestrado em Roma. Mestrado em Roma. Depois, doutorado na URGS. Depois eu fiz o doutorado, exatamente. E já tinha o escritório nessa época, que é o Magadan. Eu tinha o escritório, em 2013 eu comecei a trabalhar no escritório. 2013, exatamente, quando eu voltei para Porto Alegre, eu fui trabalhar num escritório de advocacia, que era um escritório muito grande, na área empresarial, tinha todas as áreas do direito, e eu fui trabalhar na área civil desse escritório. E dali surgiu a minha sociedade de advogados com a minha sócia, que também era advogada na época desse escritório, e a gente constituiu uma sociedade e começou a trabalhar em parceria com esse escritório que eu entrei na época, que era do Marco Antônio Campos, que é um advogado muito conhecido no Rio Grande do Sul. E dali surgiu um escritório que já tem 20 anos, a partir desse momento que a gente constitui lá a sociedade em parceria com a Campus. Né? E empresarial, propriedade intelectual? Sim, eu trabalho, nosso escritório é um escritório que a gente usa advocacia empresarial, a gente atende todas as áreas, muitas a gente faz parcerias, como a gente faz com a BMS na parte tributária, mas o nosso foco é civil, a área civil, a parte contratual, a
consultivo e contencioso, e também propriedade intelectual, que é uma área mais específica que eu também atuo, e que de alguma maneira também se conecta com os temas de responsabilidade civil, a parte de indenização, violação de direitos autorais, que é o que a gente trabalha bastante dentro do escritório também. Que tem um livro publicado. Aí eu publiquei. Agora são muitas coisas. Avisei vocês que hoje esse podcast vai ser recheado de informações maravilhosas. Daí tem um livro publicado sobre a propriedade intelectual. Aí mais recente, porque é um tema que eu trabalhei dentro do escritório, atendo editoras, atendo autores que publicam livros, eu acabei estudando muito a parte do direito autoral da obra literária, digamos assim, que é um capítulo dentro do direito autoral. E ali publiquei um livro, que é um livro despretensioso e que, de certa forma, pode ser até utilizado por quem não é da área jurídica, porque ele serve também para entender esse universo dos direitos autorais, da publicação, dos contratos de edição que são feitos. Né? Legal. Então, isso é algo que me interessa muito também pelo universo da literatura, que é outra área que eu gosto muito. Ai, que bom. Então, tem esse foco na propriedade intelectual que positivou em um livro. O escritório Porto Alegre tinha alguém no Maranhão? Não, nós temos escritório em Belém do Pará. Que é uma coisa sui generis, porque a gente brinca, é do Iapoque ao Chuí, né? É verdade. A gente tem um escritório em Belém e em Porto Alegre. Mas isso surgiu por uma oportunidade mesmo de um cliente que nós atendíamos no Rio Grande do Sul e nos fez uma proposição, porque ele disse, gostaria muito de ter o serviço que vocês têm lá no Rio Grande do Sul, na região norte, onde nós temos hoje uma certa dificuldade, inclusive, de identificar escritórios com esse perfil. E aí nós fizemos essa aventura, digamos, jurídico-empresarial de montar um escritório lá em 2012, já faz 12 anos que a gente tem um escritório, e a gente tem uma atuação bem interessante na região norte, alguma parte do nordeste do país também. Então, quando eu dou meu cartão aqui, as pessoas vêm em Porto Alegre e Belém, mas como assim? Que malha aérea acontece é essa? Isso, né? É muito interessante mesmo. E sabe, a gente sempre conversa lá na BMS, porque técnica é condição sine qua non para começar qualquer negócio, principalmente no mundo jurídico. E a gente sabe que hoje tem um advogado em cada esquina. Então, é necessário e imprescindível que você tenha um domínio técnico profundo. E a gente conhece vocês com super reconhecidos no mercado. Mas também, Gabriel, sabe que a gente pensa assim, escritórios de advocacia não são comercialmente ativos. Não tem alguém que faz um cold call e liga para alguma empresa, olha, gostaria de oferecer os meus serviços. Normalmente eles são buscados por relacionamentos, ou alguém que trocou de empresa, já trabalhou com você, foi para outra empresa, chama o escritório para atuar também, ou participa-se de concorrências. Assim, é um pouco difícil ainda para o advogado ter um olhar comercial dos seus escritórios, não é? É verdade. Eu sempre digo que eu acho que é um grande desafio empreender na advocacia. Né? A gente tem uma falha educacional, eu digo assim, porque as faculdades não preparam, as faculdades de Direito, e muitas outras faculdades também deveriam ter essa preocupação, mas a faculdade de Direito não te dá nenhuma formação de como, por exemplo, constituir um escritório de advocacia, como gerenciar e administrar um escritório de advocacia, como lidar com a relação com os clientes, né? A própria busca ativa de clientes, que é uma outra dificuldade que a gente tem na advocacia, porque tem uma série de restrições éticas, né, impedimentos de, por exemplo, a captação, que é um termo que se usa, mas está lá vedado, né, que a gente não pode fazer essa captação direta. Em Miami, tem faixa passando nos aviões. Até aqueles de acidente, né? Injury. Houve um acidente, procure o advogado fulano e tal. Isso é totalmente diferente, né, do nosso modelo, nosso sistema no Brasil é bem mais conservador. E a gente vem de uma época que era assim mesmo, tinham menos advogados, menos escritórios e, claro, o cliente buscava o advogado. Né? Agora, num ambiente que tem diversos advogados e muitas faculdades despejando advogados no mercado a todo momento, se cria uma certa dificuldade. Como né, acomodar todos esses advogados e de que maneira eles vão acessar esses clientes. Né? Então, isso é um desafio que a gente vê na advocacia. Difícil, exatamente porque tem as restrições da OAB. A gente vê na BMS, a gente tem uma prospecção ativa.
Mas a BMS cresceu nesses últimos... A gente completou 15 anos este ano, então estamos debutando. Sim. Muito com a indicação de parceiros comerciais, assim como vocês, porque trazem a sua reputação, trazem o seu conhecimento e aquela história com o cliente. Hoje se fala muito no CX, né? O sucesso da jornada do cliente dentro da sua empresa. E a gente tem essa prospecção ativa de uma maneira não tão focada, mas as parcerias comerciais elas são muito efetivas dentro da BMS, exatamente para trazer essa questão do conhecimento jurídico, que é necessário para qualquer tomada de crédito, mas também tem aquele braço de operacionalização. Então, apesar dos escritórios de advocacia não contarem com essa prospecção ativa dos seus clientes, a BMS conta com os clientes dos nossos amigos, dos nossos parceiros. E vocês também, né, podem contar, eu vejo assim, a gente entra muitas vezes em reuniões com escritórios de advocacia que analisam as nossas matérias, vocês também conseguem usar dos nossos clientes, das nossas prospecções, para também vender um outro, ou atuar num outro campo que a BMS não atua. Eu, Tati, acredito muito nas parcerias. Eu acho que esse é uma das mecânicas que funciona no mercado, né? As parcerias são muito complementares, porque se faz parceria justamente por essa complementariedade. A nossa parceria, digamos assim, que a gente tem com a BMS tem sido sempre muito boa nesse sentido, porque traz e agrega um conhecimento que a gente não tem, né? A gente debate muitas questões. E a BMS, constrói juntos. A BMS é uma empresa muito séria, tem credibilidade, né? E traz resultados. Então, isso sempre quando a gente discute isso, ou leva para algum cliente, a gente tem sempre muito êxito nessa relação, né? E fica todo mundo feliz. É aí que funciona. Eu acho que esse é um dos grandes caminhos assim, para se buscar crescimento na área da advocacia, especialmente, que a gente está falando. Sem dúvida. E buscando que um pouquinho atrás, a gente estava falando de propriedade intelectual, o conhecimento de vocês, e a gente vive hoje, Gabriel, num mundo, assunto polêmico. Das redes. Das fake news. Hoje a gente viu um depoimento do Temer dizendo que o inquérito das fake news tem que acabar logo. Hoje, o mundo da internet, o mundo das redes é um lugar sem lei, não tem regulamentação, não tem nada. E disso existe uma discussão toda, né, que se faz quando se fala desse tema. E tu disseste bem, né, polêmico, porque sempre tem aquelas questões que levam para outros caminhos mais políticos, ideológicos, que não é o caso. Né? Eu acho que se tu, por exemplo, utiliza o teu nome, a tua imagem, ou divulga uma informação falsa a teu respeito, isso é prejudicial, né? Isso te causa prejuízo. Claro que tu podes buscar uma reparação, mas existe um nível de desinformação que hoje é praticada na internet, sem nenhum controle, sem nenhum filtro, que de fato cria um sistema de profusão e de maneira ilimitada mesmo. E um julgamento. Exatamente. Também. Como é que se repara? Como é que se coloca pegando de novo a questão da responsabilidade, né? Civil. Exatamente. Como que se repara uma pessoa que teve um julgamento equivocado na internet por essa moda dos cortes? Dificilmente uma reparação em dinheiro, uma reparação pecuniária vai te colocar na posição que tu estavas antes, né? Até porque a divulgação que aconteceu, ela não tem como ser desfeita, né? Então, acho que algum controle tem que ser debatido, tem que ser discutido isso, de forma, evidentemente, a preservar a liberdade de expressão. Esse é um princípio constitucional, mas também existem outros princípios, como o da dignidade da pessoa humana, da honra, e que muitas vezes colidem, né? Então, tem que se debater de que maneira se conformam esses princípios, de que maneira se protege as pessoas da desinformação. Eu tenho muito medo dos cortes. Aqui na Textec, a gente foi para a internet. Nós éramos um escritório boutique, São Conrado. Agora cresceu, estamos enormes aqui em São Paulo. Sim. E quando surgiu essa questão de fazer o podcast, que é um sucesso, que a gente ama fazer, e a gente tinha um outro apresentador no começo, um outro hostess, e eu entrei numa ausência
dele. Não é o que eu faço da vida. Eu sou... Estás perfeita. Eu tô adorando. Aliás, eu lembro que tinha um programa lá no Rio Grande do Sul de televisão que tu eras apresentadora, que tu fazia entrevistas. Anos, né? Eu sempre achei que tu tinhas aí um potencial nessa área ali. Eu acho que a minha questão é que eu sou cara de pau. Assim, apesar de eu ser advogada, eu sou vendedora. Sim. E vendedora... Não, tu tem desenvoltura, tu fala com as pessoas, é envolvente, claro. Sempre, eu acho e vendedora tem que ter um pouco acho que a BMS devia investir mais, inclusive, nessa tua carreira de personalidade pública, de apresentadora. Eu adoro fazer. E a gente entrou nessa questão do podcast e eu entrei na ausência do hostess. Então, e conversando sempre com amigos, então eu só chamo que eu gosto. Então a gente começa assim, eu só chamo que eu gosto para apresentar, porque fica leve, fica divertido, fica... E tem que ser alguma coisa atraente para quem está assistindo, né? A gente vem aqui falando de temas assim, muito fechados, densos, né? Claro, assim, para essa linguagem da internet, a gente tem que estar mais à vontade, né? Esses temas densos, a gente tem uns almoços quarta e quinta no Fazano aqui em São Paulo. Poxa, então a gente... Bom almoço, me convida. Então. A gente convida 10, 12 diretores de empresa, CEOs, presidentes, e traz sempre alguém com um tema muito denso, novo, para que tenha aquele debate. Não é um lugar de venda, mas é um lugar de conhecimento e troca de experiências. E aqui é para ser leve. E o medo de alguém pegar algum corte, jogar na internet uma fala que não foi naquele sentido e ter um julgamento a qualquer custo, apesar de todo mundo querer viralizar hoje, a gente tem um cuidado assim obsessivo de sempre cuidar da nossa reputação, da nossa imagem, porque o julgamento da internet realmente está muito doloroso. Essa é uma preocupação de quem se expõe de alguma maneira nas redes sociais, né? Está sujeito a esse risco de ser utilizado alguma imagem, um trecho de uma fala mal colocado ou fora de um contexto, né? Isso acontece. As pessoas que se expõem na internet se preocupam muito com isso e às vezes não tem nenhum controle de como as coisas podem, né? O que pode acontecer. E a imagem foi para a internet, não é mais tua? Na verdade a imagem continua sendo tua, mas o problema é que não tem mais controle, né? Como é que a gente faz esse controle? Essa aqui é a dificuldade. E um outro problema, que isso na verdade é a chamada economia da atenção, né? Hoje a internet vive dessas polêmicas, desses cortes que muitas vezes são feitos de uma maneira a chamar a atenção de um grande público. Há uma monetização, como se diz, há um ganho financeiro, econômico de quem utiliza essas imagens, ou às vezes até uma desinformação que ganha muita repercussão por alguma razão mais polêmica. E isso, o maior risco, na minha opinião, além da questão, né, da violação de direitos da imagem das pessoas ou da reputação, é também um risco à democracia no Brasil, porque eu vejo hoje na política isso tem sido um recurso que se começou a utilizar de uma maneira indiscriminada e descomprometida com a verdade dos fatos, né? Então a falsidade ganha mais repercussão, o recorte fora de contexto faz com que as pessoas se engajem, faz com que as pessoas repliquem e vira aquela uma informação. Verdade, porque vai conversar com um ser humano comum, claro, que tem passou por um Reels, passou por um... Exatamente. Sequer parou para fazer um juízo. E as pessoas não vão atrás da informação correta ou da informação completa, porque a gente vai ver os cortes, eles têm sempre um viés, ele tem sempre uma intenção por trás, né, de quem faz isso. Então, entender e olhar o que está acontecendo de fato, buscar agências de fact-checking que tem, né, de verificação daquele conteúdo, ou procurar se informar e ler, né, porque eu acho que as pessoas não leem mais. Esse é um dos problemas que nós temos no mundo atual. As pessoas se informam pelo Instagram e se educam, entre aspas, com a internet. E onde é que está o conhecimento? Onde é que está a leitura crítica, né, que faz com que as pessoas tenham capacidade crítica? Então isso eu brinquei ali, né, mas não brinquei, na verdade é algo sério em relação a uma ameaça à democracia, porque as pessoas já começam a difundir coisas que não são verdades e que ameaçam, digamos assim, o sistema como um todo, né? Que se tornam verdades dentro da cabeça das pessoas e a cultura se torna cultura, e cultura é do que a gente vive. Uma cultura assim
pobre nesse sentido intelectual, né? Eu acho que isso é um problema. Pouco debate, porque às vezes não se consegue debater porque as pessoas têm verdades que não são verdades. Então, desiste do debate. Eu li na Folha de São Paulo ontem, isso é uma matéria de uma pesquisa que diz que as pessoas tendem a ter mais convicção em relação àquela informação que elas só conhecem em parte. Então era justamente isso está na Folha de São Paulo de ontem. Exatamente essa questão de um recorte, né? Algo que é feito sob um ângulo, né? Sob um ponto de vista. Então as pessoas que veem essa imagem, elas tendem a concordar e a ter mais convicção de que aquilo é verdade do que se elas forem atrás de toda a informação, que é uma obviedade, né? Porque a informação, quanto mais informação, mais a pessoa tem capacidade de discernir sobre aquilo que ela está tendo acesso, né? Então esse é o risco do corte, né? Que a gente tem que aprender a entender o funcionamento e ter essa capacidade crítica, né? E eu não estou falando mal do corte, tem cortes e cortes, né? A gente sabe disso. Agora tem podcast de tudo também. Então assim, a gente se informa muito por podcast. Eu de manhã o trabalho de casa para o trabalho, sempre ouvindo com podcast. Tem um podcast, alguns super informativos, outros que são apenas de diversão, de cotidiano, e a gente vai ouvindo. Mas, por vezes, se liga ali o Instagram, se informa, se não está no Instagram, não sei o que está acontecendo. Então, e por ali tem essa diversão, a dopamina o tempo inteiro, te entregando exatamente o que queres ver. E esses cortes, eles têm muito essa relação com a dopamina mesmo, né? Que nem o caça-níquel daquelas máquinas de cassino, que a pessoa fica buscando o prazer a cada segundo, né? Girando a manivela. Então a gente fica na internet, muitas vezes, procurando esse sistema de recompensa mental, né? De ficar passando no TikTok, passando no Instagram. Aquilo vai dando uma sensação de prazer imediata, né? Depois dá outros efeitos colaterais, que é uma outra discussão, né? Que a gente sabe. E então, assim, no direito, quando a gente fez faculdade lá na PUC, sequer mal tinha internet. Não existia. Né? Vamos entregar a nossa idade. Não, pelo amor de Deus. Até existia internet, mas era de escada. Internet de escada, de né? Escada tinha. A gente não sabe, quem é mais novo não sabe, mas a gente conectava via telefone, né? Tinha que ter uma linha de telefone para acessar a internet. Que os pais brigavam, que era uma fortuna. E ficava gastando como impulsos telefônicos, né? De ligação telefônica, era caríssimo. Então, o direito é uma ciência viva que vai linkando. Olha como o teu livro sobre a propriedade intelectual tem um pouco a ver com o livro da responsabilidade civil, que ele é a tua tese. Eu até te trouxe aqui, vou te dar de presente obrigada. Livro que, na verdade, é minha tese de doutorado, que é sobre responsabilidade civil, questão de indenização dos danos, né? Então, vou devorá-lo e depois a gente já está convidado para a gente debater sobre ele. Sem dúvida. Eu queria falar um pouquinho, Gabriel, assim, a gente está trazendo um pouco da tua carreira aqui, a gente trouxe a parte da carreira acadêmica, trouxe a parte dos livros, trouxe a questão do teu escritório, super exitoso, conhecido, renomado, mas também, dentro da tua carreira, tem algo aí na questão das energias renováveis. Então, tudo que está em ebulição aqui hoje em dia, a gente está trazendo nesse podcast. Como que está a situação lá no Rio Grande do Sul? Eu sei que vocês são pioneiros. Sim. Bom, esse é um tema que eu gosto muito, eu acompanho, né? Tu também és uma entusiasta do tema das energias renováveis. E aí eu tenho uma história um pouco familiar, né? Porque meu pai, ele foi um dos pioneiros no Brasil, foi o primeiro a trazer um parque de energia renovável, eólica, para o Rio Grande do Sul, que foi o maior parque da América Latina, numa associação com os espanhóis. Quem é do Rio Grande do Sul conhece lá o Parque de Osório. Né? Da Ventos do Sul. Ele foi sócio, foi presidente do conselho. E atua muito nessa área. E eu, por conta disso, sempre acompanhei esse tema da energia eólica, fui advogado e sou advogado também desse setor. E o Rio Grande do Sul, em particular, hoje, é um momento oportuno para retomada, porque a gente teve um gap aí de crescimento. A gente foi pioneiro na energia renovável, na energia eólica, mas a gente teve uma série de problemas estruturais de infraestrutura no estado, de linhas de transmissão, que é o pior problema. Que é o pior problema. Então, isso nos estagnou, de uma certa forma, por um período, e nós tivemos uma concorrência
de certa forma, com o Nordeste, que também é uma região de ventos muito bons, né, para a geração de energia. E o Nordeste cresceu muito e acabou, de alguma maneira, ocupando um espaço no Brasil que o Rio Grande do Sul iniciou e ficou um tempo parado. Então, agora a gente começa a ter uma retomada desse setor muito forte no Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul é um estado que viveu essa catástrofe ambiental, então as coisas... se olhou muito para o estado, para o que está acontecendo lá. E a energia renovável é uma energia sustentável, uma energia ambientalmente né, que preserva a natureza, que é sustentável, porque ela é reciclável, ela não polui. Então, nós temos que apostar nisso. Né? E o Rio Grande do Sul hoje está, digamos assim, é a bola da vez. Eu arrisco dizer isso. A gente estava precisando. Muito, sem dúvida. Eu acho que é isso. O Rio Grande do Sul é um estado que tem um potencial enorme. A gente teve uma série de dificuldades econômicas, estruturais. Temos um problema demográfico hoje. Né? Eu tenho um grande amigo que é o economista Aode Cunha, ele aponta muito essa questão. Vamos convidar o Aode para vir? Tem que trazê-lo aqui. Genial. Ele é conselheiro de algumas empresas, clientes nossos. Ele é conselheiro de algumas empresas. É um cara que tem uma visão muito interessante. Aode, fica aí o convite já aqui. Precisamos da sua presença. Ele é maravilhoso. O Aode tem feito uma apresentação em que ele mostra o decréscimo da população e até a diminuição de população, mas também uma redução do número, da idade das pessoas. Né? Então, hoje, o Rio Grande do Sul tem uma população menos ativa, ela está reduzindo na sua faixa etária. Mais pessoas idosas, menos jovens, menos pessoas ativas. Isso representa uma diminuição na economia. Famílias tendo menos de 2 filhos. Exatamente. E tem um outro problema que é imigratório, que ele tem alertado também sobre isso, sobre as pessoas que estão saindo do estado. Então, a população está diminuindo e a população que existe é uma população que tem uma curva de decréscimo etário, que está reduzindo na sua faixa etária mais alta e menos jovens produtivos, menos jovens gerando desenvolvimento econômico. São desafios. A gente sentiu muito isso na enchente agora. A gente tem uma amiga, Pati Leivas, lá do Rio Grande do Sul. Querida, Pati, claro. Amada. E ela hoje ela trouxe um cordão com um mapa do Rio Grande do Sul. Ela dizia assim: adote um gaúcho. Estamos precisando e não tirem os gaúchos aqui do Rio Grande do Sul, porque a gente precisa de capital intelectual. E na hora da enchente todo mundo veio para São Paulo, foi para o Rio, foi para Recife, né? Está crescendo muito. E acaba que o Rio Grande do Sul se mostrou na enchente um estado com muito força de trabalho, diferente do que a gente vê. Eu imagino, se tivesse essa catástrofe que teve no outro estado, diferente seria... Isso sensibilizou muito a população. Acho que o povo gaúcho é um povo aguerrido, né? Está ali naquela região de fronteira, tem uma história ali, e eu acho que nesses momentos mais dramáticos isso vem de uma forma muito intensa. Mas, ao mesmo tempo, teve uma comoção nacional, né, das pessoas, internacional até, as pessoas olharam para o Estado, viram o que estava acontecendo lá e se solidarizaram. Isso foi muito interessante. E isso reforça também o nosso senso de compromisso e até de um certo nacionalismo, porque às vezes falam do Rio Grande do Sul como se a gente fosse separatista. Eu ouvi muito. As peculiaridades culturais, mas isso é verdade. Assim, né? Sempre quiseram separar da gente, agora querem doação. Eu falo, gente, olha... Isso a gente pode falar porque não somos gaúcho, a gente sabe que existe um espírito né, nacional brasileiro. Né? Contra a Argentina, nós somos brasileiros, nós não somos argentinos. Né? Então, há uma identidade nacional, sim, no Rio Grande do Sul, em que pese tem as suas peculiaridades, sua cultura muito fechada, muitas vezes. Né? Então, Rio Grande do Sul foi agora a bola da vez, investimentos, muitos gaúchos pensando em como reconstruir o Estado e olhar a questão energética é uma condição imprescindível e necessária para qualquer progresso de qualquer lugar. Sem dúvida. Eu acho que nós estamos vivendo uma crise ambiental, né? Isso é cientificamente comprovado. E o mundo e o Brasil
tem que tomar uma série de atitudes para que tenha uma redução de emissão de gás de efeito estufa. Então, uma série de iniciativas socialmente e ambientalmente sustentáveis são necessárias, né? E o futuro é energia renovável, sem dúvida, porque esse é um dos aspectos fundamentais para a substituição dos combustíveis fósseis e da produção de energia poluente por uma que não tenha impacto ambiental tão significativo. Então, como nós temos lá no estado, assim como o Nordeste, nós temos esse potencial de geração de energia a partir dos ventos, a gente tem que apostar nisso, né? E conclamar a federação, a União para ajudar nesse processo, porque isso é um ganha-ganha, todo mundo está tendo resultado com isso. Não é só o desenvolvimento econômico local, isso tem um ganho em especial para o Brasil, para a natureza, para o meio ambiente. Então, nós temos que aproveitar esses recursos que nós temos e que o Brasil oferece, né, de uma forma até ímpar em relação a outros lugares do mundo. No podcast que a gente fez aqui com o Luiz Wolff, maravilhoso. Foi, assim, enriquecedor. Ele escreveu um livro sobre ESG e tax. A relação entre... Sim, as iniciativas de sustentabilidade sociais e o pagamento correto dos impostos, o compliance tributário. Essa relação, que super inédita. Ele não tinha pouca bibliografia sobre o tema, e a gente conversou muito sobre isso, assim, mas o ESG não pegou mais, ninguém mais fala mais sobre as questões. E neste podcast a gente falou, olha, talvez o G mais ou menos, mas o E e o S estão fortes. Estão muito fortes. Então, a gente vê hoje as empresas sendo muito melhor avaliadas na Bolsa quando tem iniciativas verdes. Claro, até para captação de recursos, né? Tem fundos internacionais, eles olham para esse tipo de compromisso que as empresas assumem, né? E é importante que isso seja realmente verdadeiro, de fato aconteça. Não seja só um relatório. Existe também o marketing, né, do socialmente e sustentável. Tem que ser realmente efetivo. Tem que ser algo que funcione, que tenha resultado. E que também tenha match com a empresa. Então não precisa fazer algo só para dizer que está fazendo. Claro, exatamente. E isso é um compromisso nosso como ser humano, como acredito, cidadão, independente das instituições. Das empresas. Nessas tuas viagens, a gente foi para Roma, escritório, doutorado na URGS, depois teve Oxford. Onde que... Em 2022 eu fui para Oxford, foi também uma experiência muito boa, familiar, porque acabei indo com a família, fui fazer um pós-doutorado em Oxford, fiquei como visitante na universidade, lá na Faculdade de Direito de Oxford. Conta pra gente desses lugares. Oxford é uma cidade que tu vives um ambiente acadêmico, respira academia e conhecimento assim de uma maneira incrível. A troca que existe entre as pessoas assim é muito interessante, assim, um ambiente muito cooperativo, né? Porque às vezes a gente vê até na própria academia muita disputa, disputa em vários sentidos, não só de posições técnicas, correntes jurídicas, às vezes até de vaidade. Mas isso foi interessante porque isso me chamou muita atenção em Oxford, né? Que havia um ambiente muito cooperativo. Muito crítico, evidentemente, mas as críticas sempre no nível intelectual. Jamais pessoalizar, jamais se pessoalizando os ataques, por exemplo, a quem pensa diferente do ponto de vista jurídico ou de alguma questão ou outra que envolva a academia. Isso eu achei muito interessante. E achei também uma cidade que integra muito as diversas gerações. Então, é uma comunidade que vive em torno da academia, jovens que estudam, professores que estão lá por essa condição, mas muitos idosos ou pessoas mais sêniores, né, que têm conhecimento, que eu acho que é muito importante essa troca, e que estão ali, que frequentam os ambientes da universidade, mesmo estando retirados, aposentados, eles participam de todas aquelas atividades, são chamados a participar, a contribuir. Então isso eu achei muito interessante, uma sociedade muito civilizada ali naquela mini comunidade que é Oxford, uma cidade que não é tão grande,
mas que tem assim, um espírito de coletividade, de um senso de respeito com o outro e muita troca intelectual e muito civilizada. Né? Uma cidade que as pessoas entram no ônibus, cumprimentam o motorista do ônibus, desce do ônibus, agradecem. O ônibus, o carro vê a pessoa se aproximando da faixa, para. Quer dizer, isso aí já é um indicativo de uma sociedade muito educada, muito civilizada. Né? Isso não é, mesmo o Reino Unido não é todo assim, mas era uma cidade que tinha essa característica que eu achei muito interessante. Que bom. Algum plano para uma nova viagem? Em breve, quem sabe. A gente está sempre pensando. Eu gosto muito de aliar estudo. Eu que trabalhei com o Domênico, demais, eu tenho essa frase. Conta um pouco da gente. Estudo, lazer e trabalho. São coisas que não se dissociam na visão do Demasi, né? Porque eu tive lá a experiência quando eu fui na Itália, né, estive morando na Itália. Eu conheci, fui fazer até um artigo sobre ele para um jornal que era a Gazeta Mercantil, que me pediu, sabia que eu estava na Itália, e ele estava vindo para o Brasil ainda nas primeiras vindas dele no Brasil e lançando livros e tal. Ele tinha dado uma entrevista no Roda Viva, que ficou muito conhecida, que tinha viralizado na época. Né? Tinha foi muito comentada. E acabei me tornando amigo dele. Ele me convidou para participar das atividades que tinha lá na S3 Studium, que era a empresa dele, né? Uma escola de formação, especialização na área de gestão e na revista, que eu trabalhei no conselho editorial da revista e participei. Então, mas eu incorporei muito daquilo que eu aprendi com ele, daquilo que eu vivi lá, mas especialmente disso que eu estava dizendo, que era o mote, né? Trabalho, lazer e estudo. São coisas que não se dissociam. E ele dizia isso, né? Isso era na época industrial, que as pessoas dividiam o horário da fábrica, batia o ponto, depois ia para casa. Isso, cada vez mais, a realidade é que essas coisas não existe mais essa separação de tempo, né? A própria pandemia mostrou isso. As pessoas estão em casa, elas estão trabalhando, elas estão cuidando dos filhos, elas estão daqui a pouco lendo um livro. Então o trabalho não importa onde tu estás, né? E eu acho que essas coisas acabam sendo importantes e de muita inspiração e criatividade, quando a gente consegue interagir nesses ambientes sem necessariamente separar ou achar que aquilo é chato, porque eu estou trabalhando, porque eu estou estudando. Então, as minhas viagens têm um pouco esse espírito. E a gente, sempre aqui na BMS, a gente é apaixonado pela jornada. Talvez seja por isso que os nossos clientes são clientes 10 anos, 12 anos, porque a gente gosta de longevas. A gente gosta de gente. A gente trabalha muito com RH, então a gente trabalha recuperações previdenciárias, são o nosso maior faturamento hoje. E acaba que o cliente é o RH. E o RH normalmente tem esse skill de cuidar mais de gente, de olhar mais as pessoas. Então, nosso trabalho, é muito legal. Então, quando bom, né? Que bom que é, porque é assim que tem que ser, né? E a gente adora fazer. E acredita, Gabriel, que a gente tira férias juntos? Vai viajar juntos nas férias. Que legal. Então, assim, acaba. Eu já vi, vocês se divertem muito juntos, a gente se diverte Vocês muito. São amigos, e isso é importante, ter essa cumplicidade, que não é só profissional, né? Mas a gente se gostar, ter essa relação, se admirar. E fica junto porque gosta. É muito porque bacana, eu já notei essa interação de vocês, é muito legal, né? A gente adora. Então, normalmente a gente ou está entre os membros da BMS, ou que a gente chama de família, e o Rubens agora gosta de chamar de time, porque a gente tem que sempre ter um objetivo e ganhar esse jogo, mas nossos clientes também viram amigos, vira quase padrinho de casamento, a gente brinca, assim, então dá tudo certo. Eu acredito muito nisso, porque eu sempre digo, os clientes são parceiros, são pessoas que a gente tem que ter essa troca permanente, né, de entender o que são muitas vezes as expectativas, de estar junto nos momentos difíceis, né? Eu acho que vocês têm também um pouco dessa cultura e é muito por isso que a gente tem essa parceria também. É verdade, de que dá esse match. Compromisso com quem a gente está trabalhando, com quem a gente está, de alguma maneira, auxiliando. Né? Então, acho que isso faz a diferença. Né? Eu acho que a BMS tem muito essa cultura. Eu acho muito interessante isso. A gente adora. A gente fala, ok, no final do dia, o quanto nós recuperamos, mas a gente só gosta de trabalhar com gente legal. Claro. Assim, e mesmo os parceiros, assim, as parcerias são feitas de uma forma muito individual, independente da carteira de clientes que ele tenha. Se não for uma pessoa que agregue
Sim. Não vale a pena, não vai ser frutífero, não vai continuar, não vai durar. Então, a gente tem muito este cuidado. Traga para o teu lado as cuidado. pessoas que agregam, né? Que trazem coisas positivas. Acho que... E já que a gente trabalha muito, Exato. então que seja um ambiente agradável, porque é o que a gente gosta de fazer. Então, algum livro para sair por aí? Eu estou trabalhando na minha pesquisa lá em Oxford, que foi o trabalho de pós-doutorado, que é uma continuidade do tema do meu doutorado, mas numa perspectiva de direito comparado, né, de sistemas da Common Law, do sistema do Reino Unido, e o sistema romano-germânico, que é o nosso sistema jurídico do qual o Brasil faz parte. Então eu tô aí, que fosse aquele que começou lá em Roma. Aquele que lá em Roma. Então eu busco um pouco das raízes romanas e olho um pouco para o outro lado, assim, também para a experiência da Common Law e do que a gente pode fazer também em termos de interação e de aprendizado, porque isso é uma troca, né? O direito comparado tem muito disso, a gente olhar para o direito do outro e ver de que maneira ele encara e resolve os problemas e as soluções que ele encontra. Muitas vezes são similares às nossas, mas por vias diferentes. Por vias diferentes, né? Caminhos diferentes, chegam no mesmo objetivo, que é resolver os conflitos humanos. São conflitos humanos da sociedade, o direito lida com isso. Né? Que bom que temos profissionais que tentam, pelo menos, minimizar as dores e que a gente consiga. Então, Gabriel, eu queria te agradecer por participar com a gente nesse podcast. Tenho certeza. Eu que agradeço, foi um papo muito bom e rápido, assim, porque ele falou 40 minutos, eu achei que ia demorar uma eternidade. A gente ficou aqui, parece que foi agora. É rapidinho, porque é leve, a gente conversa sobre o que a gente gosta de falar, o que a gente sabe fazer, gosta de. A gente se encontra aqui também em São Paulo. Porque em Porto Alegre. Rio, em Porto Alegre não foi possível. A gente não se encontra muito. Queria te agradecer muito, queria agradecer pela tua jornada, pela tua carreira, que a gente consegue acompanhar e também aproveitar, aprender sempre contigo. Foi um prazer te ter aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui o livro. Vou devorar e depois conto para vocês. Já deixo o próximo convite para um próximo episódio. Aqui em primeira mão para vocês. Tá bom, obrigada, viu? Muito obrigado. Então, para você que ficou conosco até o final, eu gostaria de fazer um agradecimento especial, mas também vou fazer um pedido. Compartilhe, coloque aqui a sineta, sigam a gente nas redes sociais, estamos em todas. Todos os dias no nosso LinkedIn, no nosso Instagram, novidades sobre o mundo jurídico, o mundo tributário e o mundo dos negócios. Semana que vem, mais um episódio aqui para vocês. Não percam!